Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Hoje, na minha cozinha, bem-vindos à minha cozinha. Eu tive que improvisar e a iluminação provavelmente também não vai estar 100%, mas enfim, o importante é que estamos aqui para mais um vídeo, para mergulhar na palavra do Senhor mais uma vez e mais uma vez tentar extrair ao máximo de ensinamentos desse manual maravilhoso que o Senhor nos deixou. Eu quero ver com você Lucas 9, 57 ao 62, que a gente vai ler já já, mas eu quero abordar com você o preço do discipulado, entre admirar e seguir, o verdadeiro preço de caminhar com Jesus. Você com certeza conhece ou já conheceu alguém que diz amar ao Senhor, que segue ao Senhor, que nada é mais importante do que o Senhor. Mas será que essa pessoa realmente segue a Cristo? Em Lucas 9, 57 ao 62, que a gente já vai ler, Jesus encontra 3 pessoas em 3 situações diferentes, porém todas ansiavam pelo mesmo, que era seguir Jesus. 3 situações diferentes, 3 pessoas diferentes, mas com o mesmo objetivo, com a mesma vontade, com o mesmo desejo, que era seguir Jesus. 3 pessoas diferentes, em 3 situações diferentes, porém todos eles tinham a mesma vontade, todos eles tinham o mesmo desejo, que era seguir Jesus. Então a gente vai ler Lucas 9, 57 ao 62, e diz assim a palavra de Deus: E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa aos mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse-lhe também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Como eu já tinha dito, eu quero falar com você sobre o verdadeiro preço de seguir Jesus. E aqui nós vemos 3 homens, 3 situações diferentes, porém com o mesmo desejo, né? Como eu já disse, e eu não pretendo me repetir muito. E todos eles recebem uma resposta de Jesus que não era bem aquilo que eles estavam esperando. E as respostas que vieram de Jesus, por ser Jesus, pareciam até um pouco duras. E eu quero começar esse vídeo te falando que pelo que nós conhecemos Jesus através da Bíblia e através do nosso relacionamento com Ele, nós vemos que Jesus, ele não promete bênção, Jesus, ele não promete nem conforto, nem estabilidade, e Jesus, ele fala de um evangelho sofrido, um evangelho de renúncia, de foco, de prioridade, de despir-se de si, das suas vontades. Jesus, ele fala várias vezes de um evangelho de urgência. E é aqui, sabe, que assim como esses homens, que o evangelho nos confronta também, né? Então Jesus, ele não queria só ouvir palavras bonitas e promessas, e ele não queria admiradores. Isso ele já tinha, eu acredito. Se bem que Jesus não devia estar nem se importando com isso, né? Não era essa a missão dele. Mas ele buscava discípulos decididos, que priorizassem realmente o evangelho e que entendessem a missão, que entendessem a importância de deixar tudo para seguir Jesus. Então,
desses 3 queridos, eu apelidei cada um de uma forma diferente pra gente analisar situação por situação e pra gente ver como eles eram diferentes, porém a resposta de Jesus para cada um deles estava interligada de alguma maneira. Então, o primeiro nós encontramos o seguidor entusiasmado. Lembrando, gente, que eu tenho as minhas anotações em minha Bíblia aqui, porque senão o meu raciocínio, ele às vezes vai tão a mil, que eu falo e não falo o que eu queria falar. Então nós encontramos o primeiro, que é o seguidor entusiasmado. Esse primeiro homem, ele se aproxima de Jesus ali cheio de emoção, cheio de entusiasmo e tal, aquela coisa. Senhor, eu vou te seguir para onde quer que o Senhor vá. Só que, como nem tudo são flores, e ainda bem, né? Porque a palavra do Senhor realmente é para nos confrontar, não para nos confortar. Jesus dá uma resposta que aquele homem não esperava, né? Parece que Jesus estava quebrando toda aquela expectativa, toda aquela emoção, todo aquele entusiasmo. E Jesus responde, né? As raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Naquele tempo, seguir alguém era viver como aquela pessoa, né? Então, Jesus como mestre, como um líder ou uma referência religiosa ali naqueles tempos, ele poderia muito bem escolher uma casa para repousar, uma casa por noite para descansar, para se alimentar, para tomar um banho, enfim. Mas Jesus, ele escolheu abrir mão do conforto. Ele não tinha casa, não tinha riquezas, não tinha descanso físico, né, falando assim. Então Jesus, ele estava dizendo para aquele homem, olha, eu não tenho descanso, eu não tenho onde reclinar minha cabeça. Se me seguir é viver como eu, será que você está realmente disposto a isso? Será que é isso que você realmente quer? E Jesus estava mostrando para aquele homem que o discipulado tem um preço. Ser discípulo de Jesus é ir por um caminho que não é confortável, não é um caminho de conforto, mas é um caminho de cruz. Por isso que a palavra nos diz, né, que nós devemos carregar a nossa cruz e segui-lo. Versículo 23, né? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada um a sua cruz e siga-me. É o compromisso que nós temos com as coisas de Deus, é abrir mão do que nos dá segurança para vivermos literalmente pela fé. E aí nós passamos então para o segundo querido, né? Que era o seguidor ocupado. Eu apelidei ele dessa maneira. Jesus chama ele e ele diz: ai, Jesus, eu quero ir, mas eu preciso sepultar o meu pai primeiro. E aí Jesus responde no 60, né? No versículo 60. Mas Jesus lhe observou: deixa aos mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Tá bom, mas o que Jesus queria dizer com isso? Qual era o sentido nessa resposta de Jesus? Então, só para você entender, uma curiosidade aqui, né, abrindo um parênteses, entre os judeus, naquela época, enterrar os pais era um dever muito importante. Não que hoje não seja, né, nós precisamos honrar os nossos pais, né? Mas ali era realmente sagrado, sabe? Naquela época, entre os judeus, era honrar os pais e obedecer também à lei. E Jesus mais uma vez confronta, dizendo que o reino de Deus vem antes até do que é mais sagrado na terra e até antes das leis dos homens. E quando Jesus diz ali, né, no versículo 60, ele está dizendo: deixa que os mortos espirituais cuidem das coisas temporárias, das coisas passageiras, porque tu foste chamado para as coisas eternas. E isso é nada mais, nada menos do que um chamado à prioridade espiritual, sabe?
não quer você pela metade, Ele quer você por inteiro. E por último, mas não menos importante, nós temos o seguidor indeciso. O terceiro homem diz a Jesus que ele quer segui-lo, mas que ele gostaria de se despedir primeiro, né? Da sua família, dos seus entes que estavam em sua casa, enfim. E Jesus responde, né? Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Na época, os agricultores, eles guiavam o arado, no caso era puxado por bois, né? E os bois iam puxando, mas se eles olhassem para trás, já que eles é que estavam ali no comando, né? O suco ficava torto. Então eles não poderiam olhar para trás para que não entortasse. Jesus, ele usa esse exemplo para deixar claro que quem quer seguir Jesus não pode olhar para trás, não pode viver preso ao seu passado. E isso tem muito a ver também com a gente deixar ir o que já passou. Tem muito a ver também com perdão. Não só você liberar o perdão, mas você também se auto-perdoar. É você entender que o que passou, passou. Que Deus, ele não é um Deus que vive no passado, nem de passado. E é realmente sobre isso, sabe? Quem quer seguir Jesus, o reino de Deus, ele é para quem olha adiante, para quem acorda, vive com esperança. Todos os dias as misericórdias do Senhor, elas se renovam, e todos os dias é uma nova chance para a gente se aproximar mais do Senhor. Então, o reino de Deus é para quem tem um coração firme e disposto. Assim também, sabe, não adianta você pedir para Deus para você viver algo novo nele e você tá sempre olhando para trás porque já passou. Assim como também não adianta você viver dividido, né? Como é que era? O crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo. Mas é verdade, sabe? As igrejas, infelizmente, elas estão cheias de pessoas que só estão ali aquecendo o banco, ou que só vão pelo convívio, ou só vão pela coxinha no final do culto, e realmente como um encontro social, sabe? O coração dela está distante, o coração dela está em outro lugar. Então, é aí que nós chegamos ao ponto central desse vídeo, depois de ver esses três homens, essas três situações diferentes, porém iguais. A diferença entre admirar e seguir Jesus. O admirador, ele segue enquanto tá fácil, enquanto tá confortável, e o discípulo não. O discípulo segue quando dói, quando sangra. Ele tá disposto a viver uma vida de renúncia, de entrega, de obediência. O admirador, ele busca bênção, coisas materiais, cura. Não que isso seja errado, mas o discípulo de verdade, ele quer a presença, ele quer intimidade. Jesus, ele nunca prometeu uma vida confortável. Eu não sei se você já escutou isso, tá? Que tudo seria fácil, só tudo feito de momentos bons. Mas ele prometeu uma vida de abundância, uma vida verdadeira, uma vida de propósito, de graça. E o mais importante, o mais incrível, o maior privilégio é que ele nos oferece a oportunidade de viver o milagre da salvação e eternidade. E eu fiz uma pesquisa sobre a palavra seguir, né, no original grego, e significa literalmente andar atrás para aprender com o mestre. Eu quero ser discípulo para aprender com Jesus, eu quero ser discípulo para andar atrás de Jesus e aprender com ele. Eu quero ser discípulo
para ser imitadora de Jesus, eu quero ser discípulo para ter os pensamentos e o coração e a coragem de Jesus. E se você tem sido ensinado somente a ser um admirador de Jesus em vez de ser seguidor, tudo bem, ainda bem que você veio parar nesse vídeo. E eu não digo isso te julgando, jamais. Mas que bom que você veio até esse vídeo para eu conseguir ser um instrumento e você entender que seguir a Jesus é muito mais legal, muito mais emocionante do que ser um admirador. O mandamento mais importante da Bíblia é que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Você não pode amar Deus como uma moeda de troca para a tua cura, para a tua bênção, para uma porta de trabalho, para um carro. Isso não pode acontecer, sabe? A igreja de hoje em dia, ela tem ensinado tudo, menos Bíblia, menos Evangelho, menos amar a Deus, menos presença, menos tudo, menos Deus, entende? Então é algo muito raso, muito fraco. É um evangelho que você deve seguir a Deus enquanto tá tudo bem, e é por isso que na primeira dificuldade muita gente pula fora. Mas eu não os julgo, eles realmente talvez não tenham maturidade espiritual e como eu disse, tá cada vez mais difícil encontrar pessoas que levem Deus a sério, que amem a Deus por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele pode oferecer. Então, evangelho não é algo negociável. Nossos valores e nossos princípios em Deus, eles não podem ser corrompidos. Nós precisamos seguir o Mestre, andar atrás do Mestre e aprender com Ele. Então, mesmo que você pule fora na primeira oportunidade, na primeira dificuldade, né? Enfim, Deus, Ele continua te dizendo, olha, não olha para trás. Não quero que você seja meu admirador, meu fã. Eu quero que você me siga, eu quero que você seja meu discípulo, que você aprenda comigo, que você tenha intimidade comigo, que você sente, coma à mesa comigo. Não espere conforto. Eu vou te confrontar. E não adia mais essa entrega, eu te quero por completo. Porque o reino de Deus, ele não espera, sabe? E nós precisamos buscar enquanto ainda se pode achar. O tempo da graça é agora, o tempo da busca é agora. E cada segundo conta, cada passo conta, cada decisão conta e tem um peso eterno. O que você está decidindo hoje? O que você está buscando hoje? Será que você vai ser para sempre alguém que admira Jesus de longe, escondido atrás da porta, sabe? Você admira quando Jesus cura, quando Jesus faz milagres, mas como você ama tanto alguém e não está disposto a caminhar com ela, a aprender com ela, ser reflexo dela? Então Jesus, ele nos diz hoje, para só de me admirar e vem, me segue. Me segue do jeito que você tá, larga tudo e vem. Não tem conforto, mas tem amor. Não é fácil, mas vai valer a pena. O Senhor diz, né, nós que seguimos ao Senhor, muitas pessoas têm essa imagem, esse desenho de que para nós cristãos tudo é muito fácil. Isso não é verdade. Nós não estamos isentos ao sofrimento, à dor, à tristeza, porém nós precisamos ter bom ânimo, né? Porque Ele venceu o mundo. Então Jesus, ele não busca fãs, ele não busca admiradores, nem plateia, ele busca corações dispostos. A gente não pode adiar mais, a gente não pode mais olhar para trás. Assim como diz o versículo, né? Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Nós não podemos olhar para trás para que sejamos aptos então a esse reino. Nós precisamos deixar o passado onde está
E a gente, às vezes, acha que nós não somos dignos de ser chamados filhos, mas isso é uma mentira do diabo, tá? Você é amado, você é filho querido e só vai. Vamos seguir Jesus, vamos andar atrás e aprender com o Mestre. E é isso, sabe? Eu fiquei tão impactada porque esses 3 homens, eles queriam, mas eles não queriam porque eles não queriam renunciar, enfim. Pra gente ver que o preço do discipulado, ele é alto e é justo que muito custe o que muito vale, né? Então, é isso. Eu espero que você tenha entendido essa palavra, que o Senhor tenha falado ao teu coração. Então vamos orar onde quer que você esteja, feche os seus olhos. Senhor, obrigada por essa palavra maravilhosa. Nós entendemos que temos que pagar um preço, sim. Nós entendemos, Pai, a diferença entre te admirar e te seguir, o verdadeiro preço de seguir Jesus. Nesse momento, Pai, eu não sei quem está me assistindo, mas que o Senhor possa tocar aos corações, que o Senhor possa transformar-nos em verdadeiros discípulos, em verdadeiros seguidores de Jesus. Não queremos, Pai, ver o Senhor como um Deus de longe, como um Pai distante. Não, Pai, pelo contrário. Nós queremos, Senhor, estar sempre correndo para Ti, como uma criança pequena corre para o colo do Pai. Eu quero, Senhor, aprender contigo. Eu quero ter um coração igual ao Teu, Senhor. Em nome de Jesus, que nós possamos colocar o Teu reino como prioridade, que nós possamos colocar o Senhor como prioridade, que nós venhamos priorizar, Senhor, o nosso relacionamento e nossa intimidade contigo. Não permita, Senhor, que nenhuma preocupação, ansiedade, problema venha ocupar, Senhor, o Teu lugar de primazia em nossas vidas. Te louvamos e te agradecemos, Senhor. Nos ensina a não ser fãs nem admiradores, mas que nós venhamos ser seguidores de Jesus, verdadeiros discípulos, com o coração disposto, Senhor, a te seguir e aprender contigo. Obrigada por tudo. Em nome de Jesus te louvamos, Senhor. Amém. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado. E deixa aqui nos comentários se você tiver alguma coisa a acrescentar. Se você conhece alguém e acha interessante enviar para essa pessoa, envie. E é isso. Se inscreve aqui no canal também, por que não? Eu tô sempre por aqui dividindo com vocês o que o Senhor tem falado ao meu coração. Tá bom? Então é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Deus abençoe.